sem buffet. Se você tem, você coloca no prato, se não tem, ninguém lembra. Obrigado, Guloda. Manda um vídeo também. O Guloda podia mandar um vídeo, Podia mandar o vídeo, Guloda, principalmente pro Vitor Birner, que adora o campeonato estadual. Alface pode ser bom, hein? Quem gosta é bom. Vamos ver o que o Ancelotti falou. Vamos lá, atenção, porque o Real Madrid tá com problemas, hein? E muitos. Eles estão na lista por esse motivo. Nós os deixamos em Madrid para que recebam o melhor tratamento possível. Se jogarmos a final no sábado, eles virão na quinta. Tá falando de quem? De Courtois, de Benzema e de Militão. A exigência é muito grande. É preciso avaliar o que aconteceu. A derrota em Maiorca doeu, mas insisto, os sinais que tenho são de que o time está crescendo. A gente não tem esses sinais. Estamos em boa condição física, mas com lesões, porque o calendário é terrível. Claro, tá falando do calendário, aí as coisas estão acontecendo com o Real Madrid. Teve Copa do Mundo no meio dessa história também e tal. O Modric não consegue jogar mais 2 jogos seguidos. Tem toda uma situação aí para se avaliar do Real Madrid. Mas assim, tem uma pressão. O Real Madrid perde a Supercopa para o Barcelona do jeito que perdeu. Tomou um vareio de bola do Barcelona. O Real Madrid vai para o Mundial a 8 pontos do Barcelona, com uma derrota. O Barcelona venceu 8 pontos para tirar, é duro, hein? Não, na Liga já foi. É duro. A não ser que o Barcelona caia de rendimento. O Barcelona só melhora, ele tá jogando muito. Na Liga já foi. Aliás, vale lembrar que o Barcelona, que tá na Liga Europa, tá jogando melhor que o Real Madrid, que tá na Liga dos Campeões, e talvez o Manchester United, né, esteja jogando melhor do que o Chelsea, por exemplo, que o Chelsea continua, né, na Liga dos Campeões. Sim, né? sim. Então, nem sempre o futebol é tão previsível assim. Faz sentido. E aí tem essa pressão, depois tem o Liverpool na sequência. Tá jogando melhor que o Liverpool. Tá jogando melhor que o Liverpool. Liverpool e Real Madrid é o duelo de ver quem se recupera, né? Exatamente. Um duelo que vai ter na Champions League daqui a 2 ou 3 semanas. Acho que é dia 21, se eu não me engano. Bom, enfim. Tem essa pressão aí. Tem muita gente já na Espanha dizendo que, olha, dependendo do que acontecer no Mundial... Mundial que fala que o europeu não vale nada, tem uma pressão ali, né? Tem uma pressão. Tem uma semifinal da Copa do Rei com o Barcelona. Se perde o Mundial, tem o Barcelona pela frente. Olha, essa pressão em cima do Real Madrid é a melhor coisa que podia acontecer com o Flamengo ou é a pior coisa que podia acontecer? Porque aí o Real Madrid vai vir com a faca entre os dentes, vai ter que dar uma resposta aqui. O Mundial não vale nada, mas não posso perder. Mas ele não consegue jogar bem. A questão é essa. Mas e aí? Pode dar liga. Aí é um problema. Uma necessidade. O fato de pegar o Real Madrid com problemas e num momento ruim, isso é positivo pro Flamengo. Tá. Né? O Real Madrid tá mal, tem desfalques. Eu vou falar que isso é ruim pro Flamengo. É bom pro Flamengo, né? Vamos parar de ser hipócrita, né? Quando o cara fala assim, eu prefiro enfrentar o Real Madrid com todos os titulares, com todo mundo voando, tá bom. né, pra valorizar o título. Não, cara. Se você puder pegar o Real Madrid manso, desfalcado... Com Biller e Bubu na zaga, melhor ainda. Tua chance de sucesso é maior. Se puder pegar o Awali, melhor ainda. Melhor ainda, entendeu? Não. Não, é claro, é melhor ser campeão em cima do Real Madrid, mas eu quero dizer, essa coisa de ficar, eu quero que todo mundo jogue, eu quero o Real Madrid inteiro voando e tal, é melhor não, porque a chance de quebrar a cara passa a ser enorme, né? O Real Madrid é um clube muito particular que ele, desde os anos 50, ele vive de ser o melhor time do mundo. Ele criou esse slogan, ele foi fundamental para a criação da Copa Intercontinental, o antigo Mundial Interclubes, né? Porque ele se vendia para o mundo como a melhor equipe, uma seleção em forma de clube, e não tinha um campeonato, uma disputa para chancelar isso. Aí que nasceu o Mundial. E desde então o Real Madrid passa ano, passa década, ele tenta angariar os principais jogadores, os principais treinadores, ser a referência e a excelência do futebol mundial. Então ele precisa ser campeão do mundo. Diferentemente de outros times europeus, onde não há tanta pressão, você falou de pressão, time inglês, por exemplo, vai para o Mundial meio assim, blasé, muito sem poupando jogador, não tem cobrança da imprensa da britânica, da torcida. Mas teve uma cobrança pro Benítez lá no Mundial, né? Então, contra o Benítez conseguiu perder para 2 brasileiros. Ele perdeu pro São Paulo em 2005 com o Liverpool, perdeu pro Corinthians em 2002 com o Chelsea. Colocou o Real Madrid e o Ancelotti... Conseguiu, Zé. Pôs o São Paulo na pauta. Agora sim. Mais forte. O São Paulo já ganhou esse negócio aí. Dentro, já, né? Eu sei. De Mundial, o São Paulo 3 entende. vezes, né? Copa do Brasil, o São Paulo não entende nada. Agora de Mundial, São Paulo... Eu preferi entender de Mundial mesmo. Entendeu? Melhor. Então é o seguinte, Real Madrid e Ancelotti vitoriosos vão pilhar o elenco de jogadores para ganhar esse título, que seria a 8ª, né? Eles contam assim, né? É a 14ª, né? Se é a 8ª taça mundial do Real Madrid. Vai ter uma pressão para ganhar. O Real Madrid não vai para brincar, não. Ó, tem um post aí do Real Madrid. Vamos dar uma olhadinha? Joga na tela. O que temos aí? Objetivo, nosso 8º título mundial de clubes. É isso, ó.
O Real Madrid quer o título. Você sabe que tem essas polêmicas de torneio, né? Precisa do título. O Real Madrid dá valor para a pequena taça do mundo da Venezuela. Que aqui o Corinthians e o São Paulo já ganharam também, inclusive. Pronto. E tem gente que fala, Copa Rio, né? Aconteceram vários torneios, assim, amistosos, né? Que tinham alguma relevância e tal. O Real Madrid, Copa Latina, ganhou também Copa Latina, né? Então, ele poderia até colocar outros mundiais, assim, né? Do passado e tal, mas ele fica só com o básico, que é a Intercontinental e o Mundial da FIFA. Melhor assim ou pior assim pro Flamengo? Melhor assim. Melhor assim. Os caras vão vir com a faca entre os dentes, hein? Não, mas eles precisam reencontrar o bom precisa ganhar. Eu acho que quando você tem um time... Eu não sei se vão jogar todos ou não vão, porque o Modric, por exemplo, depois da Copa, ele ainda não voltou, né? Ele fez o senhor mundial, depois não voltou ainda. Voltou a campo, mas não voltou a jogar bem. Quando você tem jogadores com essa rodagem, com essa experiência, esses caras têm uma noção mais fria do que está faltando à equipe, que é futebol. Então, eles não estão muito preocupados, assim, acho que no resultado, que nem aqui no Brasil, muito de arrancar o resultado a forceps, na raça. Não vai se empenhar, vai ter raça, vai ter tudo que é preciso ali, mas eles sabem que ele precisa jogar bom futebol. Eles são caras com muita autocrítica. Não sei o que vai ser da escalação no Real Madrid. Camavinga na lateral, qual vai ser a zaga? Tá falando contra o Flamengo. Ou você já está falando pro jogo de amanhã? Não, ambas. Eu não sei o que vai ser. Por exemplo, o Rodrigo, por exemplo... Vou te ajudar. Quando joga como central com... Vamos lá. Vou te ajudar. Vamos lá. É até bom porque vai ilustrar e você pode fazer um raciocínio melhor. Vamos dar uma olhada. É o campinho do Real Madrid do jogo contra o Mallorca. Vamos lá, Birner? Teve muitos jogadores, né? Atenção, entre parênteses, os jogadores que entraram. Então você percebe que o Modric não começou jogando, o Kroos não começou jogando, né? Os caras entraram depois que o bicho também pegou, né? Acabou perdendo o jogo, né? Mas o Madrid mandou nesse jogo. Né? Mandou-nos mais, não conseguiu vencer. O Mallorca gosta de jogar sem bola, né? É isso. Vai lá, Birner. Você que estava com dúvidas. Então, por exemplo, eu acho, no primeiro jogo, né, que ou o Kroos ou o Modric, um deles vai começar. Não vai começar com essa formação. O Tchouaméni tá voltando de lesão. Se recuperar a forma é um problema. Ele é titular, sim, com bastante propriedade da equipe. Você seguraria, puxaria um pouco o freio amanhã para estar mais inteiro contra o Flamengo? Sim. Ou amanhã tem algum risco, não dá para brincar? Não, tem risco, assim, mas é um jogo muito mais negociável, né? Na recuperação de atletas. De repente os caras ficam no banco, pode entrar lá no segundo tempo, algum momento se precisar e tal, e dar uma poupada, é isso? É jogo para poupar amanhã. Por exemplo, entra algum Mariano Dias. Mariano Dias é bem limitado. Mariano Dias acho que não, né? Cabe no Real Madrid, mas tá lá. O Rodrigo funciona muito bem quando ele se associa com o Benzema. Ele jogando ali, ele fica um pouco perdido, muitas vezes. Por quê? Quais desses jogadores que entraram, por isso que eu acho que o time vai ser diferente, tem, por exemplo, a qualidade para você pegar a bola e dar um passe vertical. Aqui é muito cara que pega a bola, toca para trás, tal. Aí o Valverde cai de produção também. Então, eu acho que a escalação vai ser bem diferente. É um time técnico, mas não são jogadores que sentem a pressão do jeito que se sente aqui. O que esses caras viveram na última Champions? A minha questão é, o Real Madrid, para conseguir jogar bem, ele precisa ter algum controle do jogo. O grande mérito do Real Madrid é que ele tinha certo controle do jogo, na Champions não teve e conseguiu passar, mas na Liga mostrou isso, com e sem a bola. Um time que se adaptava com muita facilidade. Por ter caras muito inteligentes no meio campo, é um time que consegue acelerar o jogo quando é necessário, consegue cadenciar quando é preciso, tem muita inteligência dentro de campo. Só que esses caras que têm essa inteligência não estão jogando bem. Aí você tira o centroavante, que resolve jogos. Tira o goleiro, que para mim, a temporada do Courtois foi do mesmo nível da temporada do Benzema, tá? Quando o Benzema foi eleito o melhor do mundo. Só que o Courtois é goleiro, então não elege o Courtois. Courtois, para mim, talvez seja o melhor goleiro do século, que esse cara joga em partidas grandes, é uma enormidade. E na final da Liga dos Campeões contra o Liverpool, ele foi disparado o melhor em campo. Disparado. Então, no último jogo, por exemplo, pegava a bola, o que é? Vini Júnior. Pega a bola, toca o Vini Júnior. Da bola, manda no Vini Júnior. Né? E isso, quando você fala de uma equipe Real Madrid, é pouco. Mesmo sendo o Vini Júnior um cara que resolve jogos. Então, eu estou esperando o Madrid melhor, só que ele precisa encontrar o seu jogo. O Madrid não reencontrou o seu jogo. E o Mundial serve para isso, porque se o Madrid ganha o Mundial jogando bem, ele volta diferente. Só que o Madrid não está preocupado em arrancar o resultado. Não dá para arrancar o resultado jogando bola, vamos dar aquele carrinho, não sei o quê. Não é característica.
Não é característica. Mas aí isso vai depender muito... Vamos colocar final Flamengo e Real Madrid. Vai depender muito do que o Flamengo fizer. Sim, também. Do que o Flamengo... O que o Flamengo vai fazer? Vai entregar a bola pro Real Madrid? Não vai. Vai esperar? Não vai. Ou vai tentar jogar... Não vai. Criar dificuldades pressionando um pouco mais? Porque você tem que aproveitar. Se o Real Madrid não está nessa fase, aproveita. O problema é qual o Flamengo vai enfrentar o Real Madrid. Se fosse o Flamengo de 2019, o Real Madrid vai ter sérios problemas, porque esse Flamengo de 2019, confiança, jogadores experientes... Estava azeitadinho, né? Tava o Jorge Jesus montou um time europeu sem a bola, era um time europeu, com e sem a bola, um time europeu. Mas pegava a bola, o Jorge Jesus falou assim, joga do jeito que vocês sabem. A movimentação era Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Gerson entrando, o Gabigol, tal, a Arrascaeta. Era difícil de jogar contra esse Flamengo. Para marcar esse Flamengo era difícil, não conseguia encontrar. Esse Flamengo que vai jogar, que vai chegar na final, como ele vai ser armado? É o Thiago Maia centralizado, o Gerson passando na frente do Thiago Maia lá na frente, o Everton Ribeiro tendo que voltar para poder fazer um Essa é a minha dúvida, se pegar o Madrid. Como é que vai ser o Gabigol? Ele vai jogar próximo, ele vai jogar aberto? O Arrascaeta vai ter que ficar marcando o lateral? Quem protege o lateral direito no mano a mano, para não ter mano a mano do Vini Júnior com o lateral direito, por exemplo? Quem vai ser? Se chegar à final. Entendeu? Então tem uma série de coisas que a gente não sabe, porque esse Flamengo não está sendo montado agora. O Vitor Pereira vai montar o Flamengo para jogar contra o Real Madrid sem saber. O Vitor Pereira conhece mais o Flamengo como adversário do que como treinador. Porque como treinador você tem que montar as peças. Como adversário você tem que anular. Né? Foi o que ele fez contra o Flamengo. Como treinador, eu tenho que aproveitar ao máximo. Só que eu tenho a responsabilidade de fazer o time jogar. E mas o que é mais complicado? O momento quando eu digo momento do Flamengo, não é que é perder a Supercopa. Estou falando do momento do Flamengo de ajuste, de um técnico que chegou, que está um mês só trabalhando, né? Isso é mais complicado? Ou é mais complicado um time que, embora o técnico já esteja há tanto tempo, é um time vitorioso, os jogadores se conhecem e tal, mas que está numa fase ruim, está com questões físicas importantes, pode ter desfalques importantes. O que é mais complicado? Com os seus desfalques. Eu acho que é mais complicada a situação do Vitor Pereira. Porque o Vitor Pereira ainda está tateando. O Ancelotti, mesmo nessa fase ruim, ele dá declarações extremamente otimistas de que o time vai se encontrar. Eu percebo sinais. Ele tem... Ele tem material humano, qualidade comprovada. Ele falou que o time está em ascensão. Mas nesse momento o que pode atrapalhar, William, são as lesões, eu acho. Exatamente. Ele falou, o time fisicamente está bem, coisa que a gente até discute do caso do Flamengo. O Vitor Pereira mesmo já chegou a esbarrar nesse tema. Mas não tem jogador lesionado, o Flamengo. Não tem jogador lesionado. Já tem jogador se lesionando. Mas o Flamengo não está na sua melhor forma física. Nem tem como. Nem teria ninguém como. Está nessa... Então eu acho que é um pouco mais complicado a situação do Vitor Pereira. Eu fico curioso para ver... Se tiver esse embate mesmo, por exemplo, eu falei, o Vitor Pereira é um cara que conhece muito bem o Al Hilal, a história, trabalhou na Arábia Saudita e tudo mais. Contra o Real Madrid, se ele vai tentar praticar o futebol que ele gosta, lembra na época do Corinthians que ele comparava com o Liverpool? Adoraria que o Corinthians jogasse de uma outra forma, não tinha como. Como ele gosta de se adaptar ao adversário, num confronto contra o Real Madrid, será que ele vai expor o Flamengo, vai para uma trocação, vai tentar... agredir o adversário, ter o controle do jogo, ou vai jogar de uma forma um pouco mais reativa, cautelosa? Não vai jogar de forma reativa. Eu sinceramente eu não sei. Sabe se o adversário vai deixar. O Flamengo não sabe jogar assim? Vai chegar pro Gabigol, não agora você vai... Recua ali e ficar marcando contra o Liverpool, havia uma expectativa de trocação. E foi um jogo equilibrado, mas o Liverpool normalmente superior. Mas o Flamengo tentou, né? O Flamengo teve algumas... O Bruno Henrique no começo foi perigoso e tal. Mas no cômputo geral, se fosse uma luta por pontos de boxe, o Liverpool venceria. Você não pode ferir a característica dos jogadores. Aí mas eu não sei. O Jorge Jesus me pareceu um pouco mais corajoso em 2019 para chegar aí. O Liverpool veio me encarar e vamos jogar. O Vitor Pereira, eu não sei. Ele vai ser mais pragmático? Ele pode ser um pouco mais estrategista, mais tático, como ele conseguiu fazer aqui contra times superiores, tecnicamente ao Corinthians, ele conseguiu travar. Então, porque no Corinthians são situações diferentes, né? É bom a gente lembrar. Mas no Corinthians, ele teve que ser pragmático ao extremo em vários momentos, mas ele teve dificuldade de jogadores lesionados, jogador que não podia jogar todos os jogos, questão de jogadores mais velhos e tal. Mas ele foi lá e ele conseguiu fazer o que ele precisava fazer. Não importa se jogou bonito, jogou feio, se não deu um chute no gol, mas ele fez o que ele precisava fazer, mesmo até ainda com pouco tempo de Corinthians. No começo ele perdeu os clássicos e tudo, mas ele fazia o que precisava fazer
para que o Corinthians pudesse avançar ao máximo. Até que ele chegou no ápice, que foi a final da Copa do Brasil, onde na decisão ele foi quando chegar nos jogos grandes, ele respeitou a característica dos jogadores. Entendeu? O Renato Augusto deixou de ser centroavante, então, veio cada um para sul. Mas ele demorou, será que não é essa a versão demais, do Vitor Pereira que a gente precisa para que o Flamengo seja campeão do Mundial? Ganhe, principalmente o jogo contra o Real Madrid. Eu acho que ele não vai ferir a característica dos jogadores do Flamengo. E não tem menor lógica você transformar o Arrascaeta no jogador mais marcador no campo de trás, na partida ali no meio de campo, deixando o Real Madrid avançar até ali, para proteger melhor os lados do campo do que você pedir para o Arrascaeta tentar recuperar a bola no campo de frente. Mesmo vale para o Gabigol, mesmo vale para... Se for jogar assim, mexe na escalação inteira. Tira os atacantes, reforça o meio campo. Não tem menor lógica. Ele vai tentar jogar o jogo. Vai tentar. A questão é o que o Flamengo faz para recuperar a bola, porque o Flamengo tem que recuperar a bola no campo de frente. O Flamengo não pode ficar indo e vindo. E o Real Madrid, se joga bem, tem muita qualidade para sair jogando, apesar dos desfalques e comprometerem um pouco isso. Aí é obrigado sempre o jogador de meio campo a recuar um pouquinho mais, já perde um cara à frente para tentar fazer essa construção, mas a construção acontece. Então, eu acho que se ele passar, se a final for Real Madrid e Flamengo, ele vai jogar como o Flamengo tem de característica, com alguma adaptação ali, sem a bola, mas ele não vai recuar o time, transformar o Flamengo num time como é, por exemplo, o time do Abel Ferreira, quando precisa ser reativo. Eu lembro daquela final do Mundial Grêmio e Real Madrid, né? O Grêmio campeão de 2017 da Libertadores. Fechadinho. E que aqui no Brasil também muita gente imaginava que ia ser uma trocação, porque o Grêmio era um time que jogava mais bonito no Brasil, né? Sim. O Renato Gaúcho se orgulhava disso. Sim. É o time que jogava mais bonito e tal. Tinha Arthur, tinha Ramiro, tinha Luan. O Zidane no banco de reservas como técnico teve mais posse de bola que o Grêmio. É impressionante a covardia do Grêmio naquela partida. Aí você vai falar, perdeu só de 1-0, gol de bola para tomar o Grêmio, não jogou. O Grêmio mudou as características que ele apresentava aqui na América do Sul, diante de um adversário que tecnicamente é superior, ele se portou de uma forma diferente. Eu não tenho nem problema em mudar características, você tem jogador para isso. Não é o caso do Flamengo. O Flamengo tem jogador. As virtudes do Flamengo não estão nisso. Tem times que têm jogadores, você muda a característica, o time passa a jogar do jeito mais fechado e funciona. Então, vamos dar um exemplo. Você citou o São Paulo 2005. Os três clubes brasileiros que ganharam o Mundial nesse formato de 2005 para cá, São Paulo contra o Liverpool, o Inter contra o Barcelona e o Corinthians contra o Chelsea, jogaram de uma forma um pouco mais cautelosa, goleiro se destacando, alguns mais do que outros, mas goleiros brilhando, jogando no contra-ataque por uma bola lá, um Gabiru, entendeu? Um Mineiro aparecendo de surpresa, mas assim, era um jogo então, mas dá pro Flamengo fazer isso? É assim que o Flamengo tem que jogar? Eu acho que o Flamengo pode apresentar mais, se vai conseguir, se vai mas é que tá. tentar isso, eu não sei. Assim, numa boa. Montar um ferrolho. Se o Flamengo... Eu não imagino isso. Jogo contra o Real Madrid. Pô, o Flamengo não é aquele Flamengo que a gente gostaria de ver, mas ganha. Não, perfeito. O Flamengo está indo para o Mundial, imagino eu, seria muito legal se o Flamengo realmente jogasse um futebol bonito e tal, etc., encadrasse de igual para igual e tal. Contra o Liverpool, o Flamengo foi até mais soltinho do que os outros brasileiros foram. Botou os ingleses na roda. Foi. Mas assim, seria muito legal, mas o Flamengo não está indo lá como parte do desenvolvimento do trabalho do Vitor Pereira durante o ano, para tentar isso. O Flamengo está indo lá para ganhar. E às vezes, para ganhar, você tem que abdicar de algumas coisas. Não, algumas coisas sim, mas não das suas características. Não, tudo bem. Das suas virtudes. Mas você tem 2 jogos. Sim. O Corinthians fez 2 jogos naquele Mundial e ganhou 1-0 e 1-0. Campeão do mundo, acabou. Não tem conversa. Mas o Corinthians jogava daquele jeito. O Cássio fechou o gol na final e tal, fez defesas incríveis. Ganhou. O Corinthians jogava daquele jeito. O Corinthians fazia melhor, era marcar. Mas dá para o Flamengo ser soltinho contra um Real Madrid? Mesmo o Real Madrid com desfalques? Mesmo que os jogadores não estejam 100%? Nenhum time tem que ser soltinho nunca. O time tem que jogar, tem que preencher isso. O futebol é uma luta por espaço. Como você abre espaço e como você fecha espaço. Não precisa ser um Grêmio, hein? Não precisa ser um Grêmio, porque realmente passou do ponto ali. Mas você acha que se o Flamengo resolver dar uma fechadinha na casinha ali, mudar um pouquinho a característica e tal, vale? Ou você acha que não dá para mudar a característica? Não dá para ser um Flamengo mais fechado, reativo? Isso aí não vai acontecer. Não dá para você fazer a adaptação. Não dá certo. Por exemplo, em vez de você pressionar na área adversária... Se isso significar ganhar o título, os caras estão lá para ganhar. Você faz uma marcação meia pressão, você começa a marcação ali 15, 20 metros à frente da linha do meio de campo, faz um bloco ali, mas não dá para o Flamengo se fechar atrás, fazer um ferrolho. Não é a característica do time. Até pelas características jogadores. do time. Não dá. É que eu tô falando aqui com algumas fontes. Quais são as fontes? Não vou. Fontes? Não vou dizer. Fontes?
Fontes não podem ser reveladas. E as fontes, assim, o vestiário do Real Madrid é Mundial e a Copa da Liga. O vestiário é ganhar. Da Copa do Rei. Copa do Rei. Ganhar. Porque eles sabem a dificuldade no... São os títulos mais realistas possíveis no momento. É o que eles estão vivenciando. Um time como o Real Madrid passar uma temporada sem título nenhum é assim, muita pesado. gente, É duro. E os caras querem ganhar. O vestiário tá bem... como é que eu vou dizer isso daí? Não posso dizer que tá... O grupo tá fechado. Tentando... Eu não sei qual é a fonte. As pessoas, que o vestiário é um vestiário bom, entendeu? Os caras se dão muito bem e que realmente eles sabem que se não ganhar um Mundial, a pressão vai ser muito grande. Eu não sei qual que é a fonte do Zé, mas normalmente time europeu que tem brasileiro, o jogador brasileiro do elenco acaba dando uma contaminada. Poxa, os caras lá, é o jogo da vida, vamos lá, eles costumam puxar os outros, né? É que o Real Madrid está num momento de transição, né? O meio campo histórico, Casemiro, Kroos e Modric se desfez. O Casemiro saiu, o Kroos já está em queda nessa campanha da Champions. Muitas vezes o Real Madrid virou sem ele, né? Trava o Camavinga e tal. E o Modric, que fez uma Copa muito boa, acho que ainda está, além da idade, né? Sofrendo com os resquícios disso. Então, esse meio campo histórico foi o pilar do Real Madrid dos últimos anos, né? Talvez seja o grande meio campo da história do clube, né? A dianteira lá da época do Di Stefano é espetacular, Butragueño, não sei o quê. Mas esse tridente inexiste. Então, agora é uma tentativa de reconstruir uma equipe que tem bons jogadores, mas é um outro tipo de jogo, né? Características diferentes de jogadores. Estava pensando aqui, o Santos tentou mudar um pouquinho a característica. Mudar a característica, não, perdão. Tentou mudar um pouquinho. Fez 3 zagueiros o Muricy no jogo contra o Barcelona, né? Eu acho que ele errou ali, mas tudo bem. Então, eu acho que tinha que ter fechado mais. Ele tinha que ter tirado o centroavante, colado um cara no Messi, que o Messi jogava como falso centroavante. Mas aí não era uma mudança de característica também, porque o Santos tentou mudar alguma coisa e... Tudo bem, o Muricy, quando chegou naquela Libertadores, o Muricy fechou a casa. O Santos era muito exposto. Ele começa fechando a casinha. O Santos ganha a Libertadores. Desculpa, eu não acho que o Santos do Muricy era um time ofensivo. Eu não acho. Mas, enfim, você tinha Neymar, mas você tinha Ganso. Sim. Mas você tinha um time com essa característica. Sim. Né? E aí, de última hora, ele foi tentar... Aquela história com os 3 zagueiros, ela não foi tão treinada assim. E ele chegou para o Barcelona e falou, vou mexer aqui. Colocou os 3. E aconteceu o que aconteceu. Evidente que o Santos foi o clube brasileiro que pegou o europeu... O europeu mais impossível. Mais impossível. Foi 2011 foi a melhor versão do Barcelona do Guardiola. A melhor versão do Barcelona de Guardiola. Qualquer um que pegasse aquele Barcelona ia perder. Eu tive não sei se ia perder de 4 e tal, mas ia perder. Eu estava em Wembley no time europeu do United e contra o Santos. Estava nesses 2 jogos. Você estava nos 2? Os 2 jogos. Qual? Do Barcelona? A final em Wembley. 3-1 Barcelona. Você estava na final da Champions aquele ano e fui cobrir no Japão o Santos e Barcelona. Era um prazer ver, não só jogar, né? Jogar todo mundo via na TV. Mas treinamento, aquele time era fabuloso. Era um absurdo. Então, qualquer tipo de mudança...